São Tomé grita agora palavras de ordem como livres venceremos. No uso da faculdade que me é conferida, em nome da Assembleia Representativa do Povo de São Tomé e Príncipe, na qualidade de Presidente da Assembleia, proclamo a independência do Estado de São Tomé e Príncipe. Fui privado de ter visto, ter assistido, ter participado no momento da independência em São Tomé e Príncipe, que era um sonho acalentado há anos e anos. Eu nem sequer assisti a independência de São Tomé, não pude assistir lá. Foi a 12 de julho, eu estava fora, estava em Moçambique, assistia no Moçambique, mas de São Tomé não. Eu vivi com alegria e mágoa. Alegria porque no fundo é o que eu queria, para o meu povo, a independência. Mágoa por não estar presente, por sentir-me marginalizado. Depois de 25 de Abril, o Conselho da Revolução disponibilizou-se, por conseguinte, a escutar o movimento de libertação. Nós, evidentemente, era o movimento de libertação, e estabelecemos uma linha de contacto com o Conselho da Revolução. E, nessa altura, houve um primeiro encontro com o Tomás Soares, foi em Londres. Foi em Londres, em que, senhor, falámos das nossas, quem éramos, né, e o que é que pretendíamos. Chegou-se à conclusão que devia haver um acordo para a transição de São Tomé e Príncipe para a independência. O Miguel foi indicado chefe da delegação, eu era subchefe da delegação, acompanhado do Gastão Torre e Umbelina. A delegação portuguesa era conduzida por Dr. Almeida Santos, né, que era ministro da Administração Territorial naquela altura, e negociou-se e concluiu-se os acordos de 1974. Com surpresa minha, é um acordo difícil. Eu não esperava encontrar essa dificuldade da parte da delegação de São Tomé. Até porque quem presidia era o Trovoada e eu conhecia o Trovoada. O Trovoada era meu amigo, mas estava pressionado pela opinião pública, sobretudo jovem na altura. Eu acho que aquilo que foi mais duro e que demorou, portanto, foi um osso duro de roer, era a questão referendária, porque Portugal queria que fosse feito um referendo e que o povo é que escolhia porque futuro é que optava, independência total, ser um Estado federado, estava tudo em aberto. E essa era a posição com que se ia negociar. Os portugueses sabiam perfeitamente que dominavam a situação. Se fôssemos aceitar uma consulta popular, eles iriam manipular tudo para que o MST não participasse sequer da consulta popular, porque eles queriam, era como todas as potências coloniais querem, terem os regimes fantoches a seu favor. Nós considerávamos a consulta popular como o mínimo exigível. Para quê? Para podermos dizer que foi o povo que quis a independência. Sabíamos que o povo dizia que sim, não havia a menor dúvida sobre isso, mas era preciso que dissesse. Portanto, não havia razão nenhuma para não ouvirmos o povo. Tínhamos ouvido em toda a parte, não é verdade? Porquê é que não ouvíamos em São Tomé e Príncipe, que era uma coisa pequenina, ainda por cima, etc. Portanto, eu tinha instruções para exigir uma consulta popular. Mas tudo foi ultrapassado a partir do momento em que, no último dia das negociações, depois de salvo erro, 14 horas de reunião, se chegou a acordo, uma vez que o governo português abdicou de recorrer a um referendo e arranjou-se uma solução intermédia que ia ser eleita uma Assembleia Constituinte. Ou seja, o poder não era entregue imediatamente ao MLSTP, como se pretenderia, havia uma Assembleia Constituinte, essa Assembleia elegeu os deputados, e isso aconteceu, salvo erro, no dia 5 de julho, e
E depois a soberania portuguesa transitava para o Presidente da Assembleia Constituinte. Vai subir no mastro o símbolo da nova pátria, o símbolo do novo país. Momento verdadeiramente emocionante para a reportagem, momento emocionante para o povo da nova nação. A partir deste momento, São Tomé e Príncipe não é mais uma colónia portuguesa. O Biro Político do MLSTP encarregou-me de transmitir que decidiu, por unanimidade, na sua sessão de trabalho de 9 de julho, investir o camarada Manuel Pinto da Costa, secretário-geral do MLSTP, no cargo de Presidente da República e Chefe de Estado. É o momento mais emocionante da minha vida. É o momento em que finalmente nós nascemos como uma nação. E nós temos consciência daquilo que nos espera, do trabalho que nos espera, para que verdadeiramente nós consigamos, através de um trabalho árduo, merecer essa liberdade que nós acabamos de conquistar hoje. E eu estou absolutamente em crer que todo o nosso povo estará conosco, que todo o nosso povo tenha consciência desse momento. E nós conseguiremos com ele construir uma pátria nova, uma pátria onde todos os homens de Santo Tomé e Príncipe serão felizes. A emoção foi grande a ver descer a bandeira da colonização, temos que dizer a verdade, e ver subir a bandeira, no mastro a bandeira de Santo Tomé e Príncipe. E não é uma questão de pouca modéstia ou falsa modéstia, mas é preciso que se diga que a minha emoção foi por isto, mas foi também pelo facto de, a circunstância da história, eu ter sido realmente o autor da bandeira nacional. Era uma alegria profunda, eufórica. É uma coisa indescritível, tal qual como aconteceu aqui no 25 de Abril. Era a independência de um país, era isso que o povo queria, né? E portanto, indescritível. Depois de tantos anos de escravatura, esse foi um dia que... Isso começou em Santo Tomé, lá para os anos 60, princípios de 61, houve um grupo de nacionalistas que decidiram trocar impressões para saber se era possível fundar um movimento que levasse a independência de Santo Tomé, porque na época todos os africanos lutavam por sua independência. A nossa situação insular era bastante difícil, então foi necessário enviar uma pessoa fora. E este grupo que se reunia, como é que se chama? Bobo Forro, reuniu dinheiro e mandou contribuir para a saída de Miguel Trovoada. Saí para trazer precisamente cá para fora a voz daqueles que estavam contra esta situação e que estavam decididos, portanto, a organizar-se para perseguir a luta de libertação. Isto já foi nos anos 60, não é? Portanto, algum tempo depois do massacre de Batapá. Em 65, renovou-se o comitê em Accra, com Menezes, Virgílio Carvalho, eu também estive. Eu lembro naquela altura, eu era estudante, participei nessa reunião do CLSTP, cheguei a Accra e depois verifiquei que faltavam dois elementos fundamentais e importantes do CLSTP, que era o Miguel Trovoada e Carlos Graça. Estavam em Libreville. Apesar de tudo, de Miguel não aparecer, nós nomeámos-lo como secretário-geral do Comitê de Libertação de Santo Tomé e Príncipe.
já ampliado. Depois houve vários incidentes que fizeram com que a coisa se dispersasse. A África estava em ebulição, houve o golpe de Estado da Acre, depois o presidente Nkrumah, viram-se obrigados a ir ao Togo, depois do Togo outro golpe de Estado, saíram do Togo, tiveram que ir ao Congo, depois no Congo também houve outro golpe de Estado, saíram do Congo e tiveram que ir à Guiné Equatorial. Já se tratava do ano 69. A Guiné Equatorial, que aliás, demais de ter estar mais próximo a Santo Tomé, tinha um contacto direto de 2 meses, de 2 em 2 meses, por um barco que vinha de Calabar, Fernando Pó, Príncipe, Santo Tomé e Annobon. Decidimos reconverter o comitê em movimento. Reunimos-nos de 8 a 12 de julho de 1972 em Malabo. O CLSTP foi fundado em 1960, esse congresso foi em 1972, portanto, praticamente 12 anos depois. Queríamos então ver porquê, o que é que se utilizou do dinheiro, se houve apoio, houve acusações, uns acusavam, outros de terem utilizado mal o dinheiro, etc. Houve estes conflitos. Sabemos que houve divergências, sabemos que nos movimentos de libertação, como todos os movimentos políticos, há grandes contradições, grandes e pequenas, por vezes levam a grandes clivagens e às vezes em Santo Tomé e Príncipe, infelizmente, não sei se é devido à nossa pequenez, não é só geográfica e demográfica, mas também chega a ser alguma pequenez de espírito, não sei se condicionar pelos elementos geográficos, não é? Nós vamos a coisas muito pessoais. Havia divergências. Tanto é assim que o Pinto da Costa foi levado à Secretaria-Geral porque era o único que conseguia dar-se com todos. Era o único que podia harmonizar toda a gama de pessoas também. Era necessário encontrar nessa reunião alguém que pudesse ser aceito, ainda que provisoriamente. Percebeu? Que aceitasse, tivesse o apoio dos que estivessem presentes. Eu cedi, Miguel cedeu, tu cedeu, vamos para o Pinto da Costa, por enquanto, para o movimento como presidente. Mais tarde se verá. Então, ele mesmo diz, o Pinto da Costa diz, que ele não esperava ser convidado, mas convidado para desfazer os conflitos que existiam entre Miguel Trovoada e Guadalupe de Seita. Essa é a razão por que escolhemos Pinto da Costa. Eu não era candidato à liderança do partido. As eleições foram voto secreto. Voto secreto. Papel, escreveu-se o nome e para cima de 80% era favorável a Pinto da Costa. Eu não era candidato. Ele não era candidato, isso é verdade. Por quê? Eu explico-lhe. Por que ele não era candidato? Porque era o único que nessa altura não tinha divergências pessoais com a ABC. Isso conta muito num partido político, problemas pessoais, relações humanas. Estás a saber? E isso foi também uma divergência do Miguel Trovoada com o Guadalupe Seita. Não se entendiam, porque a liderança por ele. Perante essa vontade expressa pela maioria, eu aceito, mas com uma condição. Vou liderar o processo até nós chegarmos a ter que discutir com os portugueses, porque isso acabará num encontro entre nós e a parte portuguesa. E quando tivermos já a data da independência, tudo marcado, eu vou pôr o lugar à disposição. Além de criar essa direção, nós também elaboramos um programa. Esse programa, efetivamente, nós dizíamos claramente que a nossa luta é para a independência total e completa de Santo Tomé e Príncipe
e criamos um Estado laico e um Estado em que todos poderiam, independentemente da sua origem, podíamos viver nesse Estado harmoniosamente. Isto é tudo para Lapierre barato, porque não pode definir um programa sem ter militantes. E no programa não militante sem ter uma base de apoio, que é o povo. Nós não tínhamos contato nenhum com o povo de Santo Tomé, é preciso ter isso presente. A luta de libertação em Santo Tomé e Príncipe era clandestina, aquilo pouco que nós podíamos fazer, depois da constituição do CLSTP era clandestino, não tínhamos a possibilidade de agir de forma aberta. Mas depois do 25 de Abril, em que aquela explosão da liberdade em Portugal, e abriu-se uma janela de oportunidade para que nós também pudéssemos fazer ouvir a nossa voz. Algumas semanas depois, apareceu um grupo de estudantes que estavam em Portugal, em Lisboa, a darem a cara como sendo uma associação cívica pró-MLSTP. Neste grupo incluíram-se pessoas como o Filhinho de Costa Lego, o Norberto, o Carlos Tini, eu próprio, depois aqui, o Ramos Dias. Aqui dentro, depois havia estudantes que tinham terminado, estavam a terminar o 7º ano, nomeadamente na altura, a Milu Aguiar, a Camélia Barros, e várias outras pessoas que estavam no terreno. Portanto, a Dona Alda era aqui, quando se decidiu, era aqui, no fundo, a líder no terreno. Havia vários outros nomes, como Norberto Costa Alegre Pai, o Quintero Aguiar, vários outros nomes que estavam no terreno, o Daniel Daio também fazia parte disto, e várias outras pessoas que estiveram no terreno e tal. Nós adotávamos formas de luta que levassem a população a manifestar-se. Portanto, organizávamos greves, organizávamos manifestações, organizávamos sessões ou atos de insurreição contra o poder. Onde houvesse a presença colonial, nós lá estávamos e encontrávamos as mais diversas formas de portanto, dizer aos colonos que bastava. A Associação Cívica fez um trabalho positivo na mobilização aqui interna, exato. Porque naquela altura não podíamos entrar, como dirigente não podíamos entrar. E quando houve a Revolução em Portugal, nós estávamos muito a acreditar na sinceridade dos dirigentes portugueses. Nós temos muita honra em dizer que fomos os principais mobilizadores do povo para essa caminhada rumo à independência. Mas também havia a direção do MLSTP, que na altura se encontrava em Libreville, e que eles também tiveram um papel muito importante. Porque eles foram os guardiões da utopia. Houve ainda uma outra formação que era formada à base de colonos, julgo que tinha um natural ou coisa parecida, e que praticamente se diluiu, quer dizer, passado pouco tempo desapareceu. A Frente Popular Livre foi uma organização que nasceu antes da independência, antes de nós conhecermos a existência em São Tomé da Associação Cívica. Eles também eram nacionalistas como nós, porque eles não optavam não estavam de acordo com a MLSTP, né? Entendiam que esse nosso processo que deu a independência não daria certo, e eles queriam a federação. O que eles propalavam era que o nosso grupo, a Frente Popular Livre, não queria independência, que nós queríamos federação. Federação com o quê? Com Portugal? Portugal não era uma república federativa, como é que ia fazer federação conosco? Nunca. Até hoje, eu desafio quem quer que seja apresentar um documento da Frente Popular Livre no qual nós preconizávamos uma federação para Santo Tomé e Príncipe. Nós queríamos uma independência, sim, senhor. A Frente Popular Livre foi uma emanação dos colonos portugueses que queriam. O que é que a Frente Popular Livre defendia? Era uma federação com Portugal. O que é que o MLSTP
através da associação cívica, propagava e mobilizava a população em Santo Tomé e Príncipe. Independência total. Nós entendíamos que a tal, total, completa e imediata não podia nem devia ser aplicada a Santo Tomé e Príncipe. Primeiro, o povo de Santo Tomé e Príncipe não estava em luta armada. O povo de Santo Tomé e Príncipe não tinha a mesma índole dos outros povos que pegaram armas. Portanto, nós entendemos que nós tínhamos de ser independentes, mas quanto à total, imediata e completa, estamos em total desacordo. Nas circunstâncias do momento, era uma solução que convinha muito mais ao poder colonial do que a nossa. Não, a nossa não convinha de todo ao poder colonial. E a Frente Popular Livre tinha um projeto que devia ser acarinhado, quer pelos colonos que estavam presentes, quer pelo Alto Comissário e os outros representantes do poder colonial. O que nós não queríamos eram tumultos. Nós tínhamos medo de ver cabeças rolarem. Isso é que nós tínhamos medo. Nós tínhamos medo de que sangue de Santo Mense vertesse sobre a nossa terra. Não era preciso, porque nós nunca admitimos que para sermos independentes havia de haver gente morta. E eram acusados pela Cívica de neocolonialistas e outros termos ofensivos. Nós fomos ao Gabão. Um grupo constituído por mim, por Orlando Graça, Olinto de Medeiros e Manuel dos Pontífice. Fomos ao Gabão, a Libreville, contactar o MLSTP. Todos os santomenses falavam uma única linguagem. Independência total, saquaco, povo meci. Todos nós estávamos nisso. Num dado, mesmo a Frente Popular Livre, que num dado momento era adepta da federação, queria que continuássemos ligados a Portugal, tá? Mesmo eles, devido à força da associação cívica e a força a forma como ela se impunha, num dado momento, e depois de ter ido a Libreville e falado com a direção lá do movimento e tal, num dado momento, ela deixou de aparecer como defensora da federação e aderiu, só que foi uma adesão forçada, né? Não é algo sentido, nem foi forçado nesse processo. Nós recebemos em Libreville os elementos da Frente Popular Livre, Maria do Carmo e companhia, foram a Libreville. E quando saíram de Libreville, regressaram de Libreville para Santo Tomé, exato, vinham com instruções, ou tinham orientações, tínhamos chegado a um acordo, de que ao chegar a Libreville deviam apresentar-se na sede da Associação Cívica no Riboc. Assinamos um acordo com o MLSP, chegar a Santo Tomé, dissolver a Frente Popular Livre e entregarmos na Associação Cívica. Nós fomos. Associação Cívica. Fomos recebidos como leprosos. A Frente Popular Livre teve uma duração tão curta porque foi pura e simplesmente reduzida quase a zero. Por força, porque eram pessoas que tinham posições moderadas e não tinham a capacidade de intervenção que tinha a Associação Cívica, que eram dezenas de jovens que se movimentavam noite e dia, que só estavam a pensar permanentemente naquilo. Jovens que estavam animados de uma fé inabalável, uma vontade, um dinamismo, aquele sonho próprio da idade, da juventude, e que trouxeram realmente um contributo, não somente aqui em Portugal, também com as forças democráticas portuguesas, mas também em Santo Tomé e Príncipe, no agitar, no bom sentido. Não era agitação subversiva, até para os portugueses era subversiva, não é? Mas no agitar, no aprofundar da consciência da necessidade de ir para a luta para a independência. Em pouco tempo o movimento cresceu e tornamos a situação quase insustentável no plano interno para as forças coloniais. A Associação Cívica começou por invadir as propriedades agrícolas, com todo o perigo que isso podia constituir, não é? A destruir os bens comerciais, não é? E, inclusivamente, a rotular os próprios naturais santomenses de inimigos da libertação do seu próprio país. Era a ideia de conquistar a independência por via revolucionária para ficarem heróis.
Eu compreendo isso, jovens estorrados, universitários, alguns que tinham interrompido inclusivamente o curso na universidade para irem para lá fazer a revolução. Eu compreendo isso, porque eu também fui jovem. Mas eu vejo, sobretudo, os excessos como o fruto de uma certa imaturidade ligada à juventude, ligada ao facto de que a vida em Portugal era muito fechada. Repare que também em Portugal houve o MRPP, ou outras forças também extremistas. Porquê? Porque viviam naquela ditadura e com 25 de Abril foi uma explosão de liberdade que levou a alguns excessos. Eles queriam ser como Angola, mas era uma independência com luta. Isso não tenho dúvida, eu tenho quase certeza que iria. Não, porque é que eles se quisessem isso, mas a evolução da situação levava a isso. O colonialismo é violência, é delegação do outro. E nós tínhamos que nos opor a isso. E então, como é que nós fazíamos? Nós adotávamos as formas de luta que respondessem a essa situação de violência contra nós. Eu não sei o que é que as pessoas que classificam isso de radicalismo, o que é que desejavam. Fizeram manifestações, é radicalismo. Atacaram abaixo o colonialismo, abaixo, não sei, é radicalismo. Tinha que ser assim. Não havia outra forma de não pegarem armas. Não andaram aos tiros. Tinha aquele entusiasmo próprio da idade que me calcula na altura, era tudo revolucionário, etc. E as notícias de Portugal, de que havia uma esquerda, não sei o quê, também quiseram ser heróis, é natural. Diziam, davam a entender até que nós não representamos nada. Porque eles é que vieram aqui, eles é que mobilizaram a população para a população contra. Não mobilizaram nada. Esses meninos só abriram boca depois de 25 de Abril. Claro, obviamente, naquela idade, quem é que não comete excesso? Quem é que não exagera? E isso aconteceu também com os elementos mais jovens da Cívica. E esse exagero, talvez a pressa de ver tudo, de fazer tudo, de ir mais longe, levou-os a entender que talvez houvesse por parte dos mais velhos, nós, os mais velhos, já naquela altura o éramos, continuamos a ser, não é? Estivéssemos a ser demasiado tímidos, talvez mesmo complacência em relação ao colonialismo e tal. Havia insinuações nesse sentido. Esse acordo previa que devia haver um governo de transição, chefiado por um primeiro-ministro, que era o primeiro-ministro do governo de transição, e outros ministros, 4 ministros de Santo Tomé e um ministro indicado pelo governo português. O governo de transição não conseguia governar e, para já, a nível do governo de transição, havia ali uma contradição entre os próprios ministros. Portanto, de um lado, o primeiro-ministro Lionel D'Alva e o Dr. Carlos Graça, considerados conservadores pela Associação Cívica e que pretendiam seguir o programa do MLSTP. Por outro lado, Dona Alda Espírito Santo, pessoa por quem tenho uma grande consideração, apesar das suas posições radicais, e que eu compreendo porque esteve presa na PIDE e a mãe, sobretudo, foi muito maltratada e é difícil engolir uma coisa dessas, e o Dr. Gastão Torres. A doutora Alda Espírito Santo não apoiava, que estava do lado da Associação Cívica, mas não apoiava certas situações mais radicais, mais exageradas. O Dr. Gastão Torres era considerado o mentor. Se ele uma vez me ouvir, eu tive boas relações com ele, cheguei a vir a Portugal negociar em nome, portanto, questões com o governo, entre o governo de transição, demos muito bem, mas era considerado o mentor da Associação Cívica, que estava dentro do poder. E depois no campo, as deliberações, apesar de tudo, eram tomadas e podiam até ser umas posições mais moderadas, mas depois no terreno a Associação Cívica contrariava. Isto é falso, absolutamente falso. O governo de transição
só não fez aquilo que não queria fazer. Não houve entraves nenhums da nossa parte em relação ao governo, impedir o governo de governar. Não, nada disto. Eu não estou de acordo de dizerem para que a Associação Cívica que bloqueou, não deixou o governo de transição governar, porque neste caso então teriam de dizer para que o Pedro Barros Umbelina Júnior, que sou eu, e o Gastão Torres, que não deixaram o governo de transição governar. Foi muito difícil a situação entre 21 de dezembro a março, porque nós queríamos fazer coisas concretas. Nós tínhamos problemas de abastecimento da população, tínhamos problemas da produção do cacau, que às vezes o cacau estava maduro, nós não se apanhava o cacau, tinha uma série de problemas e não conseguíamos resolver porque estávamos perdidos em pequenas discussões, pequenos atritos. Havia muitas aulas, haviam pessoas para que estavam interessados em colaborar com os colonos, haviam aqueles que não estavam interessados em colaborar com os colonos, haviam aqueles para que tanto lhes fazia para uma parte como outra. Era isso. O problema de colaboração com Portugal, problema de certas medidas que eles queriam já abolir, que não podia ser, mudança não sei o quê, está a perceber? E havia esse conflito interno, todos nós sabíamos. Não era uma frente comum que se poderiam dizer nós vamos todos colaborar com os colonos. Não era. Ou todos nós não vamos colaborar com os colonos. Também não era. Então haviam conflitos. Houve uma divisão, mesmo no seio do governo de transição, e também houve um choque entre alguns elementos da Associação Cívica, porque nem todos os elementos da Associação Cívica tinham a mesma posição. Alguns elementos da Associação Cívica e o governo de transição. O Gastão Torres não estava muito contente com a governação do país, porque ele com o primeiro-ministro não se dava, ele achava que a orientação do governo era mau, que não levara a nada, etc. E ele queria tentar, de qualquer maneira, ou cindir a coisa imediatamente, ou ir tomar o poder. Esta antecipação da vinda do Pinto Costa tem a ver com um problema que se pôs, em que a Cívica estava envolvida, mas o próprio MLSTP, que discutia-se qual era o destino que devia ser dado aos cidadãos santomenses que pertenciam ao exército colonial português. Porque havia uma companhia de caçadores 7 ou coisa assim, que era essencialmente composto por santomenses e que integrava o exército colonial. Nós pusemos o problema. Não temos meios financeiros para podermos ter um exército em Santo Tomé e Príncipe. Nós vamos fazer milícias e fortificar a polícia. Não queremos o exército. Era uma das teses da coisa do Gastão Torres. O Gastão Torres disse que essa companhia caçadora está a serviço dos colonialistas, é preciso extinguir. Gastão Torres, e fundamentalmente, que era a peça perversa no meio daquilo tudo. Perversa, é um homem perverso. É tanto perverso, não sei se vos conte, era tanto perverso, que foi ele que arranjou aquela questão toda no seio do governo, que a determinada altura mandou-me um rádio, uma mensagem a dizer que exigiam a minha presença no próximo Conselho de Ministros e que queriam a dissolução da tropa. Ora, a tropa nativa pertencia a caçadores. Inicialmente criado como caçadores, a Companhia de Caçadores de São Tomé e Príncipe, o que já lhe emprestava um certo uma carga nacionalista. Pronto. Cada um dos soldados é filho de uma família santomense. Nós sabíamos perfeitamente porque é que não queríamos exército.
Quem é que controlou, educou, formou o exército em São Tomé e Príncipe? Portugal, os colonialistas. Eles iam servir quais interesses? Os interesses daqueles que os formaram, que os mentalizaram, que os têm lá. O próprio MLSTP em Libreville, lá nas suas reuniões, e também com o nosso apoio aqui, decidiu que essa companhia devia ser dissolvida. Devia ser dissolvida e constituir-se uma outra força. E este é que é o pomo da discórdia. E o MLSTP escreveu o MLSTP lá em Libreville, escreveu ao Alto Comissário a dar conta dessa sua decisão. Qual é o meu espanto quando o Alto Comissário chama-me depois para o seu gabinete para dizer que vem uma ordem de Libreville logo a seguir para que o Alto Comissário desfizesse a tropa nativa sob as suas ordens. O MLSTP não teve a coragem de dar-me explicação nenhuma. Simplesmente deram ao Alto Comissário esta missão. O Alto Comissário, Coronel Pires Veloso, alegando aquilo que estava no Acordo de Argel e assumindo a sua posição, a sua visão pessoal como responsável, disse: enquanto eu for Alto Comissário, nunca as tropas naturais serão dissolvidas. E argumentava que as tropas naturais, posso sintetizar, não constituíam um perigo, antes pelo contrário. Girou ali realmente um clima de tensão terrível. A falar comigo e disse logo: Alto Comissário, sim, o senhor é o Alto Comissário do governo português, e eu sou natural dessas ilhas. Eu e os meus homens somos natural dessas ilhas. Esta companhia são filhos dessas ilhas. E não cabe ao senhor fazer realmente a destituição dessa força. Cabe ao MLSTP, com quem eu falei, fazer isso. No MLSTP havia dirigentes que não estavam de acordo com isso. Não havia necessidade de nós entrarmos em um combate que podia perturbar todo o processo. Esse problema era o problema que nós deveríamos resolver depois de 12 de julho. Foi só isso. Houve essa divergência, efetivamente. Portanto, o que vamos fazer? Vamos deixar o quartel, não é? Que ainda pertence às forças portuguesas, e vamos para a mata, e aí ficamos encapados para o MLSTP ir lá dissolver-nos, falar connosco e dissolver-nos. Mas não vamos aceitar uma dissolução deste tipo. O Alto Comissário reagiu violentamente a esta tomada de posição do MLSTP e fez chantagem. Chantageou os membros do governo que cá estavam e tudo mais, disse que Portugal ia abandonar isto, iam sair imediatamente e não iam fazer isto e retiravam-se imediatamente, ele ia viajar para Lisboa para acabar com isso. Perante esta tomada de posição do Alto Comissário e também a minha própria e dos meus homens, eu e os meus homens, acabou-se por não dissolver a tropa. Mas aquela facção que defendia essa dissolução de qualquer maneira não confirmou com isso e começou a fazer pressão. Eles lá decidiram que o Pinto da Costa devia entrar para vir acalmar a situação e tudo. E fizeram partir um grupo constituído por Oné. Oné, sabem quem é Oné, né? Oné, Guadalupe Seita e Miguel Trovada fizeram-eles partir para Lisboa para ir denunciar essa posição do Alto Comissário junto ao governo português. Pires Veloso chegou antes e desde ali disse que nós não representávamos São Tomé. Não éramos nem sequer membros do Bureau Político. Chega ao território portanto, o secretário-geral e mais elementos e visita o secretário-geral e o primeiro-ministro, o Dr. Leonel Valva, vão ao gabinete do Alto Comissário mantendo a sua posição. E o Alto Comissário firmemente e naturalmente dizendo porquê, manteve e disse que não. Então, o Pinto da Costa entra e faz a reviravolta. Aceita o que o Alto Comissário queria, que não se dissolvesse a tropa, e desautoriza
o grupo que eles haviam mandado para Lisboa. Desautoriza isto, pergunta ao Guadalupe está aí vivo e ele participou nisto. Portanto, desautoriza, diz que eles não representam nada, que eles são parte da rebelião que há no seio do coisa, e o Miguel Trovoada, que devia presidir a esse grupo que foi para Lisboa, como estava tudo acertado entre eles, o Miguel fingiu que estava doente e nem sequer participou na viagem. Portanto, é isto que se passou. Para quem conhece o secretário-geral Manuel Pinto da Costa, jamais acreditará que alguém pudesse ter utilizado o Pinto da Costa para objetivos que não fossem o do MLSTP, o povo santomense. Para quem o conhece, eu não sou manejável, nunca fui, nem serei, nunca. Acabaram por ceder, reuniram e a maioria do Duro acabou por entender que o melhor era de facto manter as tropas naturais. A Associação Cívica manteve a sua posição radical. E aí é que surge o conflito, aquilo que já estava fermentado e que, como eu digo, subjetivamente, por falta de coragem, não sei se por precisar ainda da Associação Cívica devido um bocado, estou portanto, a ser uma posição muito pessoal, acabou por haver um pretexto para romper com a Associação Cívica. Uma vez dentro do território, a situação exigia uma apresentação do MLCP ao povo Santo Tomé e Príncipe. Uma apresentação que seria simbólica e também histórica, não é? Porque muita gente não conhecia os elementos do MLCP. Programou-se então um comício para este efeito, para fazer esta apresentação. Havia aqui que definir realmente quem é que tinha o poder de dirigir o destino, dirigir politicamente o destino das ilhas. Ou a Associação Cívica para o MLCP, ou o MLSTP como Movimento de Libertação de Santo Tomé e Príncipe. Portanto, esse comício que foi muito importante para eu diria, para definir campos, os elementos do MLSTP, é preciso que o Dr. Gastão Torres era da Cívica e o Pedro Molina, mas também era do MLSTP. Seriam mais da Cívica do MLSTP, mas também eram do MLSTP. Pois eu digo, aqueles elementos históricos intervieram, foram extraordinariamente aplaudidos. Quando, eu digo isto com base num documento que eu tenho em meu poder, em que tem as intervenções que foram gravadas e depois passadas, e em que diz que aplausos, e quando fala ou os dois, o Dr. Gastão Torres ou o Pedro Molina, ouviram-se gritos fora, 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 fora. Portanto, foi a partir desse comício é que as águas se separaram, quanto a mim. Quando o Gastão Torres falava, como ele tinha uma linguagem muito agressiva, as pessoas começaram a dizer fora, fora, coisa desse gênero, não é? E a coisa mais ou menos descambou dessa maneira. O ministro Gastão Torres e o Pedro Molina foram expulsos do movimento e deixaram de pertencer ao governo. E todos os jovens, como vocês sabem, abandonaram o país. Grande parte foi para Moçambique, outra parte continuou a estudar em Portugal e outros foram para outros lados. E foi a ruptura que quase se adivinhava, mais tarde ou mais cedo. De facto, nós fomos depois rechaçados, corridos do país. Uns foram para Angola, que depois tiveram que ir para Moçambique, alguns outros, nos quais me incluo, tiveram que regressar a Portugal, eu e o Manuel Vaz, nomeadamente, a Portugal, para depois tentar retomar as nossas bolsas. Felizmente conseguimos mais tarde retomar as bolsas de estudo e continuar os nossos estudos. Mas isso após um ano de atividade no país. Abandonaram o país. Eu fui pessoalmente pedir a Gastão Torres: não abandonem o país, nós precisamos de vocês. Não, houve traíste-me. Foi a expressão dele. E nós, quando voltarmos, vocês vão ser julgados. Rigoroso, consultamos quanto sobre essa diretiva, dizer que essa gente está a arranjar estatística. Não. Se eles quiserem ir embora, a gente não põe nenhum obstáculo nenhum. Eles vão. Mas, senhor alto comissário, eu só lhe digo, não posso sozinho dar esse aval, eu vou consultar
Já nessa altura, Pinto da Costa, que era chefe do partido. E para Pinto disse, não, você tem razão. Deixa ele sair um dia lá no partido. Dito e feito. Porque se fosse para ele não sair, Pinto disse uma vez, estou à espera da vossa palavra. Se é para cangá-los ou deixá-los sair. Palavra de honra. Agora ele vai dizer que proibiram. Mentira. São muito mentirosos. Depois de nós abrirmos caminho para a independência, depois das negociações todas que se fez, e quando eles puderam entrar, eles sentiram que a Cívica, os jovens, como eles chamavam, os jovens da Cívica, tinham muita força no terreno. Ora, em condições normais, eles deveriam era aproveitar essa força que os jovens tinham, porque nós trabalhávamos na altura a pensar no MLSTP. Por isso é que o nome da associação foi Associação Cívica Pro-MLSTP. Sempre trabalhamos com esta sigla. Portanto, o que havia a fazer era naturalmente sentar-se com as pessoas, unir forças e pensarmos no futuro e não começar aquela disputa típica de líderes africanos com pouca visão, é preciso dizê-lo, e começar logo a tentar retaliar, a tentar afastar as pessoas do seu caminho para adquirirem o poder todo a todo custo. O que eu pensava era que a Associação Cívica já se constituía como uma alternativa ao poder e que quereria conquistar o poder. Essa é a minha opinião, a minha visão pessoal, mas que pode não corresponder à realidade, porque eu não conheci suficientemente, não ia às reuniões da Associação Cívica, obviamente, e portanto não sabia o que é que se lá passava. Sei que o radicalismo foi muito longe e a partir daquela altura, tanto o Alto Comissário e o Governador e o Alto Comissário depois, como eu, entendíamos que a Associação Cívica pretendia conquistar o poder. Essa gente queria conquistar o poder. Isso eles não conseguiram. Isso é a raiva que eles têm até hoje. Houve aquilo que eu considero, e nós todos consideramos, muita ingratidão e muita falta de visão por parte de alguns dirigentes da MLSTP. Manifestou-se uma percepção de percepções diferentes em relação a determinadas questões que eles entenderam que eram manifestações de que queríamos ficar com o poder. Bom, isso para mim, eu não sei se eles queriam poder para eles. Eles talvez queriam poder à maneira deles. Agora para eles é que eu não sei. Foi um dia extraordinário, uma festa de novo. Houve quem chorasse. Você lembra da música do Zé Aragão? Olha a panela descer, e teu eco soltava ao ver. Olha a panela subir, mundo gira. Realmente, poxa, quando viram essa bandeira subir. E nesse dia, quando entro no palácio, foi interessante. Entrei para o gabinete, assentei-me, estava sozinho e disse, bom, e agora?